Olá, meus amigos, amigos e amigas do Reflexões Psiquiátricas. Estamos começando um episódio curtinho do Reflexões Psiquiátricas, de 30 minutos, nessa série que nós estamos falando dos desafios políticos, de saúde, dos desafios do Brasil, do novo governo brasileiro, né? E hoje eu tenho o prazer de receber aqui uma pessoa que quem não conhece vai ficar encantado de conhecer. Oi, Kelly! Prazer em te ver, saudades também. Apareça. Queridíssimo amigo, um grande político, um grande mestre, o Walter Sorrentino, o Dr. Walter Sorrentino. Em homenagem a ele não entrou ainda, eu vou colocar uma musiquinha, afinal ele é vice-presidente nacional do PCdoB, tem que botar, né? Famélicos da terra, nada consome, força bruta. Maria, tudo bem? Estamos ouvindo a música que foi composta em 1888, em homenagem produtos maravilhosa. Bem unidos passamos esta luz. Não entrou, volta. Uma terra sem internacional. Acho que o Walter ficou emocionado aí com a Internacional. E cadê o Walter? Meu amigo Walter. Walter Sorrentino ainda não chegou. Walter, cadê você, meu amigo? Vamos ver se aqui... Ok, o Walter, como sempre, médico aqui. Nésio, tô precisando falar com você. Eu mandei um WhatsApp para você. Você precisa me dar uma mão, rapaz. Você não é o salvador da saúde desse país, com todo prazer? Dá uma resposta para mim aí, hein? Nésio, queridíssimo doutor Nésio. Cadê o Walter que não me aparece aqui? Walter, nós estamos esperando você. Jaque, olha, eu estou precisando de uma dieta, Jaque. Estou precisando comer melhor. Estou pedindo a sua ajuda. Cadê o Walter que não aparece? O Walter, eu até coloquei, ó, vou botar de novo para você. Então, Walter, meu amigo Walter, olha, botei até internacional para você. Walter Sorrentino, cadê o meu amigo Walter Sorrentino? Walter, você já entrou? Olha aí, minha amiga Adriana Cachani tá com ciúme de você, Jaque. É que ela mora em São Paulo, você mora no Rio. Eu gosto de ter amigos em vários lugares. Walter Sorrentino, cadê você, meu amigo? Walter, médico também, já foi ali. Karaburniotis, Kalinirta, Panagiotis, né? Kordas Panagiotis. Estou falando até grego hoje. Cadê o meu amigo Walter? Walter, você está com algum problema de entrar aqui? Não tem link. Deixa eu ligar para ele.
Walter, não tem link. Você tem que entrar no Instagram, clicar na minha imagem lá no TA Cordaz. Nós já estamos ao vivo. Aí eu te chamo. Vai lá, vai lá. Ô Nésio, dá uma supervisão aí, Nésio. Parabéns, parabéns pelo programa Mais Médicos. De fato, temos hoje gente cuidando da saúde, um presidente sensível e a gente espera mais, né? Bom, agora sim, meu amigo. Agora sim. Agora sim. Doutor Walter, cadê o senhor? Vocês não estão me vendo? Não, vira a câmera, está com a câmera ao contrário. Pronto. Agora sim. Tá vendo? Eu estou ficando craque. Estou velho, Não, mas você estou está craque. ficando bonitão, é isso que você está ficando. Aliás, depois eu vou cometer uma indiscrição, mostrar uma foto sua aqui, uma posição de galã. Escuta, olha o que eu botei para você. Você nem ouviu o que eu botei para você? Que bom, que bom, que bom. Pô, botei para você Alegria. ouvir a minha homenagem aqui. O Nésio tá aí, hein? Nosso Ótimo, amigo Nésio. Nésio. Grande amigo. Quase que eu peço auxílio dele para resgatar você. Não, fique tranquilo, estou aqui. Vamos enfrentar essa aí. Olha, Dr. Walter Sorrentino, médico, ele é vice-presidente nacional do PCdoB e, apesar de hoje estar trabalhando muito nessa proposta de esperança do Brasil, não deixa de ser médico nunca. Ele estava me escrevendo aqui, cuidando dos seus doentes. Walter, você é um mestre para mim, camarada Walter Sorrentino. Muito obrigado por ter aceito esse convite. Olha, deixa eu tirar, senão careca só aparece a minha careca. Pronto, agora sim. Walter, eu costumo perguntar para as pessoas o seu percurso, mas eu vou te cutucar um pouquinho. Eu quero saber como é que foi esse negócio de você ser criado no Bexiga, você se formou na USP, em Ribeirão Preto, e conta essa eleição para presidente do Centro Acadêmico Rocha Lima, quem que estava do outro lado? Ixi, rapaz. Conta essa história. Eu vou ter uma indiscrição. Nós fizemos a disputa em 1974, 75, a gestão, com 3 chapas, uma de trotskistas, outra que era encabeçada por mim de comunistas e outra que era do Dr. Sócrates, brasileiro, meu grande amigo, camarada, gente boa. Mas naquele momento era um tempo muito duro, né? Ditadura de Médici, a ditadura depois seguiu-se a de Geisel, e nós já éramos muito perseguidos. O Sócrates tinha uma carreira pela frente, feliz, que era da seleção brasileira. Fomos muito amigos. Sócrates sempre dizia que foi pela primeira vez. Ele era um sujeito muito inteligente. Entrou em primeiro lugar, inclusive, na opção da Faculdade de Medicina da USP Ribeirão. E muito jovem. E ele sempre dizia que foi a única vez que na classe que ele frequentou tinha alguém mais jovem que ele, que era eu. Entrei na faculdade com 17 anos e Sócrates foi apadrinhado, digamos assim, por forças muito reacionárias da escola. Existia uma direita muito forte. E eu venci a eleição, depois ficamos grandes amigos. E ele, de fato, inteligente como era, aliás, nome é Sócrates brasileiro. De Oliveira. Tinha 5 sobrenomes, mas Sócrates brasileiro era o nome.
Então, depois ele evoluiu de forma muito boa, ficamos muito amigos, uma pessoa muito importante, né, da democracia corintiana, um homem progressista, e nos demos muito bem. Eu não fiquei muito feliz em derrotá-lo, não, mas foi uma derrota bacana. Escuta, eu tirei todas essas informações desse livro aqui maravilhoso, É, né? Que eu eu lembro. ganhei de Paula Bernardes. Aliás, eu vou mostrar para as pessoas que isso daqui não é você. Isso aqui é falsidade ideológica, não é? Que horror, Conta para nós. Eu acho que essa história é muito bonita. que horror. Você e a sua esposa de então, vocês ficaram em Caieiras. Você É, tinha uma gráfica em Caieiras, de é, dia como médicos atendendo, SUS é. atendendo a população, e à noite vocês tinham uma gráfica. Conta, você se formou, como é que foi essa sua história militante? Olha, eu sou praticamente um italiano, né? Sou a primeira geração nascida do Brasil, junto com meu irmão, todos os meus primos italianos, primeira língua italiana, e, e gente egressa da Segunda Grande Guerra, numa situação muito dura, muito difícil, né? Chegado em 1950. Sempre estudei em escolas públicas, sempre gostei muito de estudar, sempre fui muito bem na escola, e entrei na faculdade de medicina da USP. Praticamente nem fiz cursinho, essa coisa toda. Entrei e era uma pessoa inquieta, uma pessoa que ansiava para descobrir o mundo, né? E quando eu fiz 18 anos, terminei o primeiro ano, entrei no Partido Comunista, já são 50 anos de militância, fiz a faculdade e já militando, fui dirigente lá em Ribeirão Preto. Acontece que, apesar de paulistano, né? Acontece que é isso, a ditadura. Em 1976 teve uma trágica desenvolvimento que foi a chacina da Lapa, que mataram praticamente toda a direção do partido. E em 77 eu me formei e tinha que reorganizar o partido. Eu era um jovem, casei e praticamente me tornei ilegal, semi-clandestino, para organizar a gráfica do partido, a pedido da direção do partido. Fiquei 3 anos nisso, nasceram meus 2 filhos ali. Uma vida dura, porque trabalhava de médico, mas era um trabalho de grande perigo, né? Fazer a gráfica do partido, editar o jornal, então, a classe operária, que era para reorganizar o partido em todo o mundo, em todo o Brasil. Eu fiquei nisso até 1982, fui detido em 1984, já no ascenso da luta democrática, fui processado na Lei de Segurança Nacional e me tornei um quadro da direção do partido, mas sempre muito ligado à vida do povo. Eu tenho o ideário médico, né? Humanista, sempre me dediquei, fui pediatra, me dediquei à saúde pública, fui da corrente sanitarista, né, que criou o SUS na Constituição, então sempre atuando desse lado. Mas aí eu assumi uma dimensão mais política, propriamente dita, e trabalhei os últimos anos da carreira no nível central da Secretaria de Estado da Saúde, sobretudo com o Adílio Jatene e depois Arthur Pinotti, mas o Adílio Jatene que construímos, sob o Adílio Jatene, construímos todo esse sistema de saúde única, sistema único em São Paulo, né, desde a atenção primária. Eu me desliguei mais posteriormente, nos anos 90, da carreira, continuei apenas comissionado e fui ser presidente do partido em São Paulo. Fiquei 11 anos na presidência e depois fui para a direção nacional. Uma história como milhares de outras, que me orgulha muito, evidente, porque tudo fiz de consciência, de opção consciente. Sofremos muito, meus filhos também, a minha esposa, que também foi alvo da anistia, né? Do reconhecimento do Estado brasileiro pelas perdas que sofreu durante esse período. Estamos aí. Não olhe para trás, não, olhe para frente. Melhor é olhar para frente. Quem Eu olha, vou com esse aprendizado. né? Igual a mulher de Ló, né? Vira pedra. Claro. Se... Walter, eu te convidei, você viu, o Nésio esteve aqui para falar quais são os desafios da saúde, Foi lindo. a Ana Prestes para falar sobre os desafios da mulher. E eu queria perguntar para você, quais
são os desafios políticos que esse governo, que é uma verdadeira coalizão, tem pela frente? E eu já vou complementar. Com este Congresso difícil, né? Quais são os desafios do governo Lula do ponto de vista político? Eu acho que o governo Lula encontra o país nessa situação, que eu posso chamar, assim, bastante sinteticamente, porque o tempo é curto, de uma travessia, e uma travessia em mar revolto, não é? O Brasil, você sempre pergunta no seu programa, política para quê? Política por quê? Eu acho essa pergunta evoca muita coisa boa, sabe? Porque a política é a forma mais elevada da consciência social. E isso é muito importante, porque a reação, o fascismo, como corrente ideológica, ela sempre parte da negação da política. A anticiência, o irracionalismo, o individualismo exacerbado. Esse é o proto-fascismo bolsonarista, né, brasileiro, o falso nacionalismo, um neoliberalismo puro, e que já está senil. E isso divide o povo brasileiro. Então, nós temos um povo relativamente dividido. Esse é um primeiro problema. Nós tivemos 52% dos votos, ele teve 49%. E a mesma revocação é política para quê, né? Que você já leva aí para a questão do governo Lula. Mas antes disso, eu acho que é preciso ter uma visão um pouco mais ampla. Nós precisamos superar a crise brasileira. E sem a política, a grande política, nós não sairemos dela. Porque eu acho, tá, que quem nos ouve, mas, aliás, uma boa noite, eu nem dei boa noite a todos que nos ouvem, nós estamos numa encruzilhada histórica. Quer dizer, ou o país se afirma como uma nação soberana, autônoma, ou regride para uma nação dispersa, desorientada. É um ciclo na vida das nações, é um divisor de águas que está acontecendo em várias nações do mundo. Nós estamos hoje no Brasil grávidos de indignação, de mudanças. E me permita um paralelo com a década de 1910 e 1920. Quem olha aquela década da República Velha, já encarquilhada, vai lembrar grandes acontecimentos. Balas, flores e votos, né, como se diria, levantes militares, Semana da Arte Moderna, fundação do Partido Comunista do Brasil, da Folha de São Paulo, ou seja, era um período de efervescência. E aquilo foi resolvido a partir de 1930, embora em bases conservadoras. O país se modernizou por 50 anos. Então, eu acho que enquadrar o governo Lula tem que ser nesse contexto. Algo novo vai nascer e o velho está morrendo. E o governo Lula é uma travessia, ok? Então, nós temos que, quando pensa na história, a gente, como dizia Guimarães Rosa, a gente precisa lembrar das coisas antes de elas acontecerem, porque nós estamos diante de uma disjuntiva, de um dilema, de uma encruzilhada, né? Então, a minha impressão é que essa travessia, primeiro, eu sintetizaria para simplificar um pouco a coisa. Nós precisamos constituir uma maioria política para retomar um desenvolvimento soberano no Brasil. Maioria política, porque é preciso cumprir uma missão democrática, pacificação, normalidade, estabilidade e previsibilidade institucional. Isso é que tira o oxigênio dos fascistas. E é preciso essa pacificação, essa normalidade, para poder cumprir o programa de governo. O programa de governo é um programa das forças progressistas mais avançadas do Brasil. É um programa avançado. Então você tem uma contradição. Você tem que formar uma maioria política para aplicar um programa avançado. E é isso que eu chamo de um mar revolto. É um processo que você não consegue dar saltos qualitativos só pela vontade. Você tem que construir a maioria política. Essa maioria política tem, em primeiro lugar, uma maioria social. Social. Nós temos que reconquistar a parcela da população que não votou em Lula, reconquistar, fazendo uma política universal, voltada a todos, segundo sem preconceito, ok? E uma política que pacifica o país, né? Por outro lado, o governo tem um cabedal muito grande de políticas públicas. O NES é um exemplo disso. Nós estamos recuperando e recompondo todas essas políticas públicas que redundam na melhora da situação do povo imediata. Mas temos um grande desafio, que é o desafio de retomar o desenvolvimento econômico. E aí afora
as forças fascistas, bolsonaristas de raiz, nós nos deparamos com uma grande contradição no seio dessa maioria política, seja no Congresso, seja no empresariado. Então, você tem que pactuar um conjunto de situações para que a gente, por exemplo, a questão dos juros hoje é escandalosa, é escorchante. Um Banco Central que se diz autônomo, que dá as costas para a nação, dá as costas para o povo, dá as costas para as urnas e acha que pouco importa. Tem que servir, ajoelhar no milho para o capital financeiro, para a financiarização, para o pagamento da dívida pública, juros escorchantes. Falam em déficit primário. Primário é porque já tira a conta do juro, que está em 700, 800 bilhões. Então, você tem uma situação que é preciso trabalhar nessa disjuntiva. Uma maioria política, que não é uma disjuntiva, né? É um processo. Uma maioria política para retomar o desenvolvimento soberano do país. Acho que Lula é hoje a única liderança que consegue transcender, dialogar, mas acho que tem que trabalhar uma maioria social, uma grande pressão dos movimentos populares, sociais, inclusive para fazer disputa política no seio do próprio governo Lula. E a gente tem, eu deixo isso para a próxima pergunta, porque você tem que ter um norte. Não é só o cotidiano, não é só a conjuntura. Se você tem um norte firme, você sabe para onde você vai navegar com o barco. Pouco importa as curvas que tenha que se dar. Eu acho que esse é um problema que eu invisto muito. A gente tem que ter um norte bem definido. Walter, muita gente que está nos ouvindo não é um habitué das páginas políticas dos jornais. Muita gente que está nos ouvindo não tem uma formação política específica, embora se interesse, porque senão não estaria aqui. Sim. Por que aconteceu de muita gente votar naquele nefasto? Porque ele se mostrava como um novo, embora tivesse 30 anos de campo. Por que aconteceu das pessoas dizerem, não, todo político é corrupto, vamos acabar com esses caras? E 50% da população continua acreditando nisso. O que aconteceu? Qual foi a mensagem vitoriosa que eles mandaram, hein? Quase vitoriosa. A mensagem e o veículo, né? A mensagem foi do ódio, da intolerância, da divisão do povo, até dentro das próprias famílias. E sempre que isso aconteceu no Brasil, isso aconteceu pelo lado de mobilizar a bandeira contra a corrupção. Isso foi com Getúlio Vargas também, que foi levado ao suicídio. Não é? Também com Juscelino aconteceu em certa medida isso, com João Goulart. São ciclos. Você teve um Jânio Quadros em 1961 e você tem um Bolsonaro agora. Você teve um Collor em 1992. São ciclos. Eu relaciono isso muito com a situação aflitiva dos problemas da vida do povo. Emprego, renda, serviços públicos. Então, quando você tem uma situação em que as coisas estão já bastante desgastadas, sempre aparece um processo desse tipo, capitaneado pela direita ou pela extrema-direita, como foi agora. Agora, eu acho que a mensagem do ódio, da intolerância, da divisão, ela não é só brasileira. Ela ocorre em todo o mundo ocidental, em grande parte também no mundo oriental. Isso é um processo que está acontecendo como a crise dessa situação toda no mundo, ela vai produzindo muito ressentimento, porque não se vê o progresso. E você volta esse ressentimento contra a política, contra o Estado. Esse ressentimento tem várias vertentes religiosas, sejam evangélicas, tem vertentes econômicas, seja de boa parte do empresariado, sobretudo desses Luciano Hang's da vida, que tem força, tem poder, né? E tem motivações políticas, ideológicas, evidentemente, mais liberais ou menos liberais. O problema é indissociável do veículo, porque nos últimos anos, isso já foi demonstrado, surgiu um grande artefato, que é o domínio dos algoritmos, o domínio das redes, e em sentido assim muito pesado do ponto de vista material, financeiro, de investimento. A extrema-direita capitaneou, cavalgou primeiro esse cavalo, desde os
anos do início do século. Isso se conseguiu com Trump, isso se conseguiu na Itália, isso se conseguiu no Brexit da Inglaterra. Foram todos processos de Steve Bannon, Cummings e outros autores que conseguiram captar esse ressentimento e transformá-lo em arma política. Não é? As coisas são indissociáveis. Então, nós estamos frente a uma nova realidade, de uma nova arena de luta, que são as guerras culturais. A esquerda brasileira se atrasou com relação a isso. Isso. E eles ocuparam esse espaço primariamente. Deixa eu te interromper, só para fazer menção que está aí, muito médico aí, doutor Henry Dina, doutor Cianci, e Marjô Mizumoto veio fiscalizar para ver se eu coloquei aquele quadro dela ali na parede. Walter, você não acha uma coisa? Há um tempo atrás eu entrevistei informalmente a Marina Silva. E aí eu perguntei para ela o seguinte, antes da eleição, você não acha que a esquerda fica falando Estado democrático de direito, a democracia, os direitos humanos, boa parte das pessoas acha isso hermético demais, não entende nada. Quer dizer, será que a direita não tem um discurso mais claro do feijão com arroz, da segurança pública? Será que a esquerda não está falando de grandes valores universais que não ressoam muito? Veja, quando você tem a negação da ciência, a negação do racionalismo, a negação da política, você tem que falar dos valores universais. Mas a sua pergunta tem pertinência, porque se eu digo que perdemos parte da confiança, perdemos a confiança de parte expressiva da população, evidentemente que isso é manipulado, é parte da guerra política, da guerra cultural, mas evidentemente que nós perdemos capacidade de interlocução com essa parcela popular. Então, sim, a resposta que eu dou à sua pergunta é sim, absolutamente sim. Não adianta a gente ficar fazendo manifestação na Avenida Paulista de sexta-feira à tarde chuvosa, porque ali só vai setor organizado. Eu quero saber de falar com o povão, que os evangélicos estão falando, e para falar você não pode ter interdição. A interdição que Bolsonaro cria é exatamente para manter aquilo em bolha. E nós precisamos estar muito aberto para fazer esse diálogo. Tem instrumentos, como já disse, da própria guerra cultural, a grande arena da blogosfera, mas sim, a resposta é essa. Nós temos que falar de arroz com feijão. É uma contradição não antagônica, porque você tem que falar de democracia e da Constituição, mas temos que falar que democracia enche o prato do povo, senão não adianta, dá emprego, dá renda, e que a gente respeita a religiosidade popular, não é esse o nosso problema. É porque tudo que a gente fez desde a ditadura, tá, e completa a resposta, foi fruto de um imenso trabalho de pedagogia política, comunidades eclesiais de base, PCdoB, Movimento da Caristia, PT, Lula. E isso se perdeu, quer dizer, já faz parte de um outro ciclo. Nós precisamos aprender a fazer essa nova pedagogia política. É a minha impressão que hoje, quem consegue praticamente sozinho fazer isso é Lula. E mesmo assim não é simples. Mesmo assim não é simples. E a vida política brasileira perdeu muita referência. Você não tem grandes estadistas, você não tem grandes referências políticas no Congresso que ajudem a fazer essa mediação. Então a coisa ficou polarizada, que foi a provocação que a extrema-direita fez. E conseguiu. Acho que nós temos que promover essa despolarização, e isso exige muito diálogo. Você tem toda a razão. Não tira a sua razão. Eu tive na psiquiatria há 40 anos um grande professor de psiquiatria, lendário, chamado Paulo Vaz de Arruda, que ele dizia o seguinte: quando eu preparo uma aula, eu chamo o meu motorista e dou aula para ele. Se ele entende, pronto. Esse é o nível. Quer dizer, a gente não está precisando ser mais pedagógico, ser mais... saber falar para as pessoas com menos emoção? Acho que sim, acompanhado de um conjunto de outras coisas. Nós precisamos estar mais nos territórios, nós temos que conviver mais com os problemas que o povo vive. Não adianta fazer a nossa luta, você tem razão, na superestrutura política e jurídica, né? É preciso mergulhar, é preciso partir do real nível de
anseios e de preocupações da população, mesmo despolitizada, porque realmente há uma despolitização, né? Isso leva tempo. Então, esse novo ciclo precisa ser aberto. Se a gente ficar vivendo de passado, não vai dar certo. Estou de acordo. Mas é trabalho de base, é vivência cotidiana. Não adianta só os movimentos sociais organizados, que se tanto alcançam 30% da população, familiares, etc. E os outros 70%? Eles vivem em outra dimensão. Acho que a esquerda brasileira já tem essa consciência, acho eu. E Lula consegue transcender um bocado isso, mas ainda não é suficiente. Não é? O que eu repito, acho que é um grande déficit, pergunta dos desafios do governo Lula, acho que um dos grandes déficits ainda é como enfrentar essa guerra cultural, nessa direção que você disse, com que valores, com que linhas e com que instrumentos. Agora, o resto da esquerda precisa não se ater apenas aos movimentos sociais organizados. Isso é uma bolha também, em certo sentido, é muito importante. Mas nós precisamos transcender. E acho que, para isso, nós precisamos fazer um governo de entregas desde já, além de construir essa maioria política contraditória, fazer um governo de entregas desde já, porque não vai ter moratória para o governo Lula. O governo Lula, o primeiro governo Lula, ele diz: eu quero que vocês me julguem em 4 anos. Vocês lembram disso? Não me julguem pelo primeiro ano. Mas esse primeiro ano é importante, tem que ter muita entrega. E nós estamos desafiados a abrir um caminho de política econômica. Lamento usar termos difíceis. Mas você tem uma política econômica desenvolvimentista, vai abrindo caminho, ou você não retoma. Não há como atender as demandas sociais, aos anseios espirituais do povo. Repare o que eu estou dizendo. Demandas sociais, direitos civis, direitos sociais, anseios espirituais, sem desenvolvimento. O Brasil está patinando há 40 anos, com desenvolvimento mediano, ou voo de galinha, é o que eu dizia dos anos 1910, 1920. É preciso fazer novas opções nos marcos desse mundo. Aí a gente volta para a grande política. E eu entendo o que você diz, e finalizo essa parte, eu entendo, mas um dos problemas da esquerda brasileira, além desse, do trabalho de base, da pedagogia política, da linguagem e das redes, é que houve um grande rebaixamento da perspectiva estratégica. A gente está vivendo de conjuntura, da mão para a boca, resolvendo os problemas. Se você não tem um projeto, se você não tem um plano de navegação, se você não tem um porto, é difícil. Você vai fazendo a política de forma muito pragmática. Então, o problema do Brasil, a crise brasileira, é política, é da grande política. E eu entendo que as pessoas são comuns, não estão muito interessadas nisso, mas eu digo, política não é eleição, não é partido, não é preferência. Política com P maiúsculo. O país precisa de um novo projeto. Isso exige energias intelectuais, exige energizar a nação, a maioria do povo, dos trabalhadores, energizar em torno desse projeto, passar uma corrente elétrica para a gente não se acomodar nas condições atuais, porque o Brasil é uma grande nação, são uma das 10 maiores do mundo, população, PIB, território, evidentemente, unida, falam uma só língua. Nós temos condições de ser um país realmente desenvolvido, acabar com a miséria, acabar com a fome. Então, eu peço desculpas, mas eu acho que o problema é da política e da grande política. Enquanto a gente achar que essas forças intelectuais mais avançadas, os movimentos sociais não se dispusessem a discutir política, a grande política, nós vamos fazer política do cotidiano. Essa daí, de fato, está deixando muito a desejar. Né? O povo elege os deputados, depois ataca os deputados que elegeu. Uma desgraceira. Eu falo para os meus pós-graduandos, não pode ser tarefeiro. Tarefeiro é o cara que faz todo dia aquela coisa que aparece. Tem que ter um projeto. Eu prometi que nós íamos fazer 30 minutos de live. Vou lhe fazer a última pergunta relacionado com o seu partido, com o nosso partido, o PCB. Eu me lembro na eleição, e veja, médicos com doutorado dizendo o seguinte, veja, se vier o Lula ou em outra eleição,
e você tem um consultório e vai dividir o seu consultório no meio. Aí eu dizia, meu amigo, ninguém vai dividir os pneus do seu Corsinha. Ninguém vai pegar um pneu de cada do seu Corsinha. Por que é tão difícil ainda a população brasileira entender, ouvir, sem partir, sem temor, sem preconceito, a palavra comunista? E qual é o futuro do seu partido, do PCdoB? Eu acho que você tem uma preocupação justa. Nós precisamos, o grande esforço do partido hoje é ressignificar o que seja socialismo, o que seja comunismo. Não há uma identidade com o passado apenas. Por quê? Porque foi uma primeira experiência muito inicial, muito primária, digamos assim, foi derrotada. Então, o primeiro problema é ressignificar o comum, o interesse comum, uma sociedade desenvolvida, uma sociedade onde você vai esgotando a escassez, onde todo mundo possa ter uma vida material e espiritual adequada, não é? Um desenvolvimento. Isso exige desenvolvimento. E desenvolvimento dos bons, né? Então, o que eu acho? Ressignificar socialismo e comunismo. Segundo, eu acho, e a experiência de hoje está mostrando muitas experiências novas, né? Sobretudo a da China, mas de outros terrenos também. Nós não somos apegados a um dogma. A gente não se, nós marxistas não nos regulamos por um dogma, transformar a realidade segundo os nossos princípios. Nós nos regulamos pela realidade. O marxista é absolutamente antidogmático, por definição. E acho que esse é o problema que a gente tem que enfrentar para ressignificar. Segundo, o partido tem um projeto. Acha que o caminho para o socialismo, não sei quanto tempo leva, mas é um novo projeto nacional de desenvolvimento. Porque por aí você vai aumentando a riqueza. Nós não estamos aqui para distribuir a escassez, uma sociedade de pobres. É preciso desenvolvimento nesse sentido maior de forças produtivas, nação moderna, ciência, tecnologia, inovação, educação, saúde. Dizer que não é possível, mas é possível. É possível acabar com a miséria no Brasil. É possível acabar com a fome no Brasil. Isso interessa desde o pequeno agricultor lá sem terra até um grande intelectual como nós, como você, e assim por diante. E, em terceiro, esse problema no Brasil é um problema de grandes estigmas, né? 101 anos que a gente faz, 62 a gente foi perseguido. Você não resolve o estigma em pouco tempo. Você não resolve. Estigma pelas virtudes que a gente tem, mas também pelas vicissitudes, porque também a gente erra. O Partido Comunista errou ao longo do tempo em vários momentos, mas as vicissitudes não superam as virtudes. As virtudes é ter um partido mais antigo do país que está aqui, não é? Então, eu sou uma pessoa muito racional. Eu não me guio assim por romantismo revolucionário. Eu acho que é preciso ter uma perspectiva racional. É possível a gente abrir caminho para o nosso país, nessa dimensão de um novo projeto, e que isso seja o percurso que possa construir as forças capazes de abrir uma perspectiva socialista. E acho que o nosso partido, hoje, é um partido, uma espécie de irmão mais velho. O irmão mais velho, nem todo mundo gosta, às vezes briga com o mais novo, etc., mas acumulou muita sabedoria, muita vivência. Não estou dizendo de mim. 101 anos é muita experiência, é muita vocação estratégica, é muita dedicação. E nós lutamos há 101 anos pelo Brasil, para servir o povo, para servir a soberania, para servir a democracia. Aliás, quem mais lutou pela democracia no país? As pessoas dizem, os comunistas não são pela democracia. E tem alguém que lutou mais pela democracia? Era até a nossa sobrevivência, pô. Evidente que nós... Só que democracia, para nós, é botar mais trabalhador no Congresso, botar mais negros, mais mulheres, mais jovens, que são o futuro. Ora, por que nós temos um dos mais baixos índices de mulheres na representação política? É preciso empoderar esses setores. Então, não vamos ficar aqui brincando de jogo de palavra. Eu tenho uma perspectiva muito racional
E eu acho que o PCdoB fortalece muito, como irmão mais velho, mas também como uma força atuante, a pluralidade da esquerda. A pluralidade da esquerda. O Brasil precisa de uma esquerda plural, capaz de unir as forças progressistas, independentemente de legenda. Nós sempre lutamos pela a unidade e a bandeira da esperança para o Brasil. Unir as forças avançadas, independente de legenda. E o PCdoB é suficientemente generoso para pensar desse modo. Não está pensando de modo egoísta. Estamos pensando que o Brasil precisa abrir um novo ciclo e essa é a hora histórica. Pode durar 10, 20 anos, mas o momento histórico é esse. E queremos ser esse irmão mais velho e dar nossa contribuição com a simpatia e o apoio de todos vocês que nos ouvem, ou mesmo não concordando, mas com respeito, que a gente merece respeito até mesmo das forças adversárias, que, aliás, compreendem o papel do PCdoB ao longo desses 101 anos, com erros e acertos, mas nos respeitam, porque nós temos vocação política de grande magnitude. É isso, querido. Olha, o meu filho faz 15 anos, entrou, tá aqui para te ouvir, viu? Porque eu falei para ele que ele Que tinha alegria, fala, que alegria, tá? que Walter, alegria. vamos falar daqui a um ano e pouco, e dizer o seguinte: qual era a nossa perspectiva hoje e o que Boa, aconteceu daqui a um ano e pouco? boa. Você fica. Isso está gravado? Vai gravar agora, vou salvar. Então, ótimo. Daqui a algum tempo eu não vou me desmentir, vou dizer isso à luz das novas realidades, viu? Você sabe que te admiro muito, viu, Tati? Quero agradecer, te admiro muito. Acho que esse teu trabalho é formidável, é bacana. E agradecer a todos os ouvintes aí, homens e mulheres, que eu não conheço a todos, porque a gente não consegue ver quem está aí, mas agradecer por terem nos ouvido. Estamos sempre à disposição, viu? O Brasil precisa de gente como você, Tati. Imagina, como nós e como quem está interessado em nos ouvir. Um abraço, Outro. Obrigado, viu? Tchau, tchau.